Olá, amados! Hoje eu vou contar para vocês por que as pessoas não conseguem emagrecer fazendo dietas. Se fosse simples assim, com a quantidade de dietas que nós temos hoje, com essa variedade, com a quantidade de informação que nós temos, por que nós não conseguimos emagrecer mesmo assim, mesmo com tanta informação, mesmo com tantos profissionais à nossa disposição? O que acontece, Patrícia, que eu não consigo ter os meus resultados? Na verdade, nós comemos por 4 motivos. São 4 tipos de fomes que nós temos. Nós temos a fome emocional, que é o comer emocional. A gente come pelas nossas emoções, a gente come pelo desconforto que nós estamos sentindo e talvez nós nem estamos percebendo. Nós comemos por ansiedade, por tédio, por tristeza. Essa é uma fome emocional. A maioria das pessoas se perdem no processo por essa fome. Depois nós temos a fome social, que é relacionada a eventos sociais. É aquela fome que você extrapola um pouco em eventos, em situações que você se reúne com seus familiares, com seus amigos, acaba bebendo mais do que deveria, comendo mais do que deveria, mas é uma fome ocasional, é uma fome que ela vem quando você está numa situação em que a comida fica exposta há muito tempo, em que tem o social envolvido e etc. Depois nós temos uma fome específica, que é uma fome muito pontual, que ela acontece com um alimento específico. Normalmente esse alimento, ele tem uma associação com as nossas memórias afetivas. Então você quer comer um doce da sua avó, você quer comer um bolo que a sua mãe faz. E nada que eu te oferecer, você vai querer, porque na verdade aquela fome ela é muito específica. Então, enquanto você não come a canjica, o arroz doce, o bolo e etc., que você tem na memória como algo extremamente prazeroso, nenhuma outra coisa vai ser o suficiente. E nós temos a fome física, que é a fome que nós deveríamos comer para atender às nossas necessidades fisiológicas, é a fome que está relacionada a nutrir o seu corpo. Então, essa fome, nós temos sinais físicos. Você se sente estômago roncando, fraqueza, mau humor, dor de cabeça. Essa fome ela é muito, ela acontece de forma muito precisa porque você consegue perceber que tem muitas horas que você não come. Ela vai aumentando de forma gradual também. Então é importante que você entenda. Primeiro, não vou me aprofundar nessas fomes especificamente, mas eu queria que você entendesse que nós temos esses 4 tipos de fome. A nutrição, o plano alimentar, a dieta, ela foca exclusivamente em questões físicas, nas suas necessidades fisiológicas. E somos muito bons em fazer isso, tanto em alinhar os alimentos corretamente, em entender e estudar o corpo. Porém, essa fome é a que menos atrapalha o seu processo de emagrecimento. E é por isso que você não emagrece. Quantos profissionais você já foi? Quantas dietas você já fez? E como você está hoje com o seu próprio corpo? Você acha que você não tem resultado porque você não sabe o que tem que fazer? De tanto ir em profissionais, possivelmente você sabe o que tem que fazer. Você sabe o que é uma alimentação saudável. Você sabe o que você deveria comer na quantidade que você deveria comer. Mas por que você não consegue fazer? Exatamente por fome emocional. É a principal delas. Porque ali você desconta as suas emoções, você come as suas emoções. Existem pensamentos sabotadores, gatilhos específicos, emoções que quando elas aparecem, esse desconforto causado pela emoção, você desconta na comida. E é por isso que você não tem resultado. Só que você precisa entender que essas emoções, elas começaram em pensamentos. Então, pensamentos influenciam nas nossas emoções e sentimentos
que influenciam nos nossos comportamentos. Eu só consigo mudar um comportamento, que é um comportamento alimentar, um estilo de vida saudável, se eu modifico as emoções e se eu modifico os pensamentos desse paciente. Eu tentar trabalhar somente a questão comportamental, eu não conseguirei ter resultados significativos a longo prazo. Então, a história deve ser contada não somente com relação à alimentação, ela deve ser contada de onde vem esse comportamento. E é isso que eu fui buscar dentro do processo de nutrição, porque eu estava ficando infeliz, porque os meus pacientes tinham resultados temporários, aí eles retornavam. A maioria, tá? Obviamente, existe um grupo que tem resultados, mantém resultados, mas a maioria que quer emagrecer, que sofre com emagrecimento, conseguiam resultados temporários. E depois eles retornavam ao consultório me pedindo ajuda novamente. E esse ciclo estava me deixando triste, sem contar que isso tem a ver com a minha história de obesidade, sem contar que isso tem a ver com os meus transtornos alimentares que eu tive tanto na infância, na adolescência, quanto na vida adulta como nutricionista. E porque eu, conhecendo tanto de nutrição, sabendo tanto de alimentação, também me perdia. Porque o meu paciente, sabendo tanto de alimentação, que eu já tinha explicado tudo que ele deveria fazer, por que que ele não conseguia fazer, sabe? Entendendo que era o que ele mais queria. E aí que eu fui buscar, estudar de onde vem o comportamento, como ele começa. Porque para eu mudar o comportamento, eu preciso entender a origem dele. Eu preciso entender o contexto. E aí que eu fui entender que esse meu paciente, ele tem a dificuldade em função das emoções, em função dos pensamentos. Essa nutricionista tinha dificuldade não por falta de conhecimento, mas pelo emocional, que tinha interferência nos seus pensamentos. Seus pensamentos são construídos através de crenças, da história que você conta da sua vida, de pensamentos automáticos e N fatores. Mas para o emagrecimento definitivo, se você não mexe nessa estrutura, pensamentos, emoções, estratégias para que o paciente consiga trabalhar isso, ferramentas necessárias, você identificar junto com o seu paciente. Se isso não acontece, seu paciente não vai emagrecer. E é por isso que já fazem 3 anos que eu trabalho desta forma, ampliando a nutrição. Não somente trabalhando com a nutrição que eu trabalhava antes, mas trabalhando com uma nutrição diferente, que trabalha comportamento. Fiz pós em psicologia exatamente para entender o meu paciente, exatamente para que eu pudesse entender de onde vinha. E detectando algo mais específico, né, uma situação mais difícil, encaminhada para o pessoal da minha equipe, que tem psicólogos, iriam trabalhar esse paciente. Aquilo que era meu, que cabia a mim, eu estava fazendo. Às vezes o paciente ele nem precisava procurar um psicólogo, porque a questão dele era mais fácil de ser trabalhada. Então, o que eu quero dizer com isso? Você não emagrece porque a culpa não é sua. Você não sabia que era essa estrutura que te impedia de emagrecer. São dietas restritas que geram descontrole associado ao não entendimento de onde começa o meu comportamento, é o que te impede de emagrecer. E eu costumo falar, a culpa não é sua até o momento que você fica sabendo. Depois que você sabe, aí já entra a sua responsabilidade de querer buscar mais conhecimento, de querer entender o que está acontecendo com você, de querer realmente mudar o seu estilo de vida, de querer mudar a história que você tem contado da sua vida, a história do seu relacionamento com o seu corpo, a história do seu relacionamento com a comida e com você. Então eu tô aqui para te contar que você não conseguia emagrecer, a culpa não era sua, você não sabia o que precisava ser feito. Existe todo um contexto, uma estrutura que deve ser modificada. Não é sobre alimentação exclusivamente, não é sobre uma dieta, não é sobre você não conseguir força de vontade e etc.
É sobre uma estrutura inteira que precisa ser modificada. É você entender que fazer dietas vai te gerar mais descontrole, você não vai sair do efeito sanfona, do ciclo das dietas, e você não vai ter resultados definitivos. Então, hoje eu trago para você o porquê que a culpa de emagrecer não é sua. Beijo!